Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de maio, dia do Mundial do Star Wars, né? O Star Wars Day. Estamos aqui, por que não, né? Para falar de inteligência artificial. Bom, o que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial na educação e por que os professores não devem ter medo dela? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Washington, sou pesquisador, criador de espaço chamado Entre o Quadro e o Algoritmo, um canal para conversarmos sobre educação, linguagem e inteligência artificial de um jeito crítico e responsável. Vem aqui que vamos bater um papo assim incrível sobre este tema. Bom, então vamos lá, né? Bom, no episódio anterior eu sugeri e apresentei a proposta do canal, né? Falei sobre criar um espaço para professores, estudantes, alunos interessados na educação e entenderem melhor como que o novo mundo da inteligência artificial funciona, né? De uma forma que não tenhamos medo, que a gente não fique deslumbrado com tudo isso aí e com um pensamento crítico sobre tudo isso que está acontecendo, né? Hoje eu quero começar com uma pergunta básica, mas muito importante. Afinal, o que é inteligência artificial na educação? Né? Sem tentar ser muito repetitivo, porque a gente fica falando isso desde o outro episódio, mas isso é uma coisa que ainda está engrenando nos nossos cérebros, nos nossos neurônios. Então é bom a gente é, é, firmar bem esse posicionamento para a gente ter segurança tanto para pensar quanto para falar disso aí. Vocês acham que não? Eu também estou aprendendo com tudo isso, ok? Então vamos lá. Quando muita gente ouve falar em inteligência artificial, logo pensa em robôs, máquinas superinteligentes e tecnologias futuristas. Mas na prática a inteligência artificial ela já está muito mais perto da nossa rotina do que a gente pensa. Ela aparece no aplicativo que sugere a rota de direcionamento do nosso celular, né? É, ela está na plataforma que recomenda o vídeo para a gente. Quando um corretor automático completa a frase, aquele foco da câmera fotográfica, né? Aquilo ali tudo é inteligência artificial. Quando um sistema organiza informações e mais recentemente como uma ferramenta digital é, que sugere criar textos, imagens, vídeos, roteiros, perguntas, planos de aula, atividade, a partir de comandos dados por uma pessoa. Na educação, isso muda muita coisa, pois a inteligência artificial ela pode ajudar o professor a planejar uma aula, adaptar um texto para diferentes níveis de aprendizagem, criar questões, montar simulados, organizar ideias, revisar materiais, propor atividades criativas e até pensar em estratégias para tornar uma explicação mais clara. Mas aí entra um ponto essencial. A inteligência artificial ela não substitui o professor, certo? E eu quero reforçar isso com muita clareza para vocês. A IA ela pode gerar um texto, ela não conhece, ou melhor, a IA ela pode gerar um texto, mas ela não conhece a sua turma como você conhece. Ela pode sugerir uma atividade, mas ela não sabe o histórico daquele aluno que tem dificuldades de leitura, por exemplo. Ela pode montar uma questão, mas ela não entende sozinha o clima da sala, a realidade da escola, os desafios sociais dos estudantes, a cultura da comunidade e os objetivos pedagógicos daquele momento específico. Quem dá sentido à educação é o professor. A inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta poderosa, mas ferramenta não tem consciência pedagógica.
Ferramenta não tem escuta, ferramenta não tem responsabilidade ética, ferramenta não olha no olho do aluno e percebe que ele não entendeu, mesmo dizendo que entendeu. Por isso, o debate de inteligência artificial não pode ser reduzido a uma simples pergunta como: isso é bom ou é ruim? A pergunta mais importante, na verdade, ela deve ser outra. Ela deve ser algo que soa assim: como podemos usar uma inteligência, ou como podemos usar uma tecnologia de forma responsável, crítica e humanizada? Isso. Soou bem melhor agora, não soou? Porque a inteligência artificial ela pode ajudar muito, mas ela pode, pois, né, digamos, melhor dizendo, pois ela pode economizar o seu tempo em tarefas repetitivas, ela pode ajudar o professor a criar variações de uma atividade, ela pode auxiliar na elaboração de materiais mais acessíveis, ela pode sugerir caminhos quando estamos sem ideias, ela pode apoiar a escrita, a revisão, a organização e o planejamento, mas ela também traz riscos. Se for usada sem critério, pode gerar respostas erradas, pode espalhar informações imprecisas e pode incentivar o aluno a copiar sem pensar. Pode empobrecer o processo de aprendizagem se for tratado apenas como uma máquina de respostas prontas. Por isso, o professor continua sendo indispensável. Na verdade, quando muita tecnologia aparece, mais importante se torna o papel do professor como mediador, orientador, curador do conhecimento. O professor ele precisa ensinar o aluno a perguntar melhor, verificar informações e comparar fontes e desconfiar de respostas fáceis e perceber que conhecimento não é apenas receber uma resposta pronta e bonita na tela. Conhecimento ela exige leitura, interpretação, dúvida, comparação, reflexão e autoria. Talvez seja um dos grandes desafios da escola neste momento não negar a inteligência artificial, mas também não se entregar a ela de forma ingênua. A escola ela precisa aprender a lidar com a IA como parte da cultura digital. E isso significa discutir ética, autoria, responsabilidade, criatividade, pensamento crítico, desigualdade de acesso. Ninguém está falando disso. Já pararam para pensar nisso? Porque também precisamos lembrar que nem todos os alunos têm acesso à tecnologia. Nem todas as escolas têm a mesma estrutura, nem todos os professores receberam a formação para lidar com tais ferramentas. Então, quando falamos em inteligência artificial na educação, não estamos falando apenas de aplicativos modernos. Estamos falando de uma mudança cultural, pedagógica e social. Essa mudança ela exige preparo. Para o professor, a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, mas ela precisa ser usada com intencionalidade. Não basta pedir para a ferramenta fazer uma atividade. É preciso saber avaliar aquela atividade se ela tem qualidade, se ela está adequada à faixa etária, se ela respeita o conteúdo, se ela dialoga com a realidade da turma e se realmente contribui para o aprendizado. A IA ela pode ajudar a escrever uma pergunta, mas quem sabe se aquela pergunta faz sentido para aquela turma continua sendo o professor. A IA ela pode ajudar a montar o plano de aula, mas quem sabe transformar naquele plano em uma experiência de vida, um aprendizado contínuo, sempre vai ser o professor. A IA ela pode sugerir caminhos, mas quem escolhe o caminho pedagógico é o professor. Por isso, eu não vejo inteligência artificial como uma ameaça inevitável ao trabalho docente. Eu vejo como uma ferramenta que precisa ser compreendida, debatida e apropriada
pelos professores. Porque o professor, ele não participa dessa conversa. Outros vão decidir por ele. A educação não pode ser conduzida apenas pelo mercado, pelas plataformas ou pelas promessas tecnológicas. Ela precisa ser pensada por quem vive na sala de aula, por quem entende os alunos e por quem conhece as dificuldades é, reais da escola. E por isso que este canal existe. Entre o quadro e o algoritmo nasce justamente para construir essa ponte entre a prática docente e a tecnologia, entre a sala de aula e a cultura digital, entre o quadro, que representa a escola real, o algoritmo, que representa esse novo mundo tecnológico que já faz parte de nossa vida. Nesse episódio, a ideia principal é simples. A inteligência artificial, ela não substitui o professor. Ela deve ajudar o professor a pensar, criar, planejar e ensinar melhor. Mas isto, mas para isso, né, melhor dizendo, precisamos aprender a usá-la com consciência. Nem medo, nem modismo, nem dependência cega. O caminho é a formação, a reflexão e o uso responsável. Nos próximos episódios, eu quero trazer exemplos mais práticos de como criar bons comandos, como planejar uma aula de apoio com a inteligência artificial e como usar a tecnologia para adaptar uma atividade e como evitar erros comuns no uso de ferramentas. Por hoje, ficamos com essa reflexão, né? A inteligência artificial ela pode até responder muita coisa, mas educar continua sendo a tarefa profundamente humana. E é justamente por isso que o professor continua sendo tão necessário. Eu sou Washington e este é Entre o Quadro e o Algoritmo. E a gente continua nessa conversa no próximo episódio. Grande abraço a todos, até lá.